Olá, vamos mais uma vez falar sobre layout de loja, mas hoje tratando dos maiores erros, os erros que mais encontramos no layout de loja de material de construção. Seja bem-vindo, eu sou o professor Glaucio e esse é o canal mais especializado no varejo da construção de toda a internet e vamos direto ao assunto. Quais são os maiores erros em layout de material de construção? Então você vai acompanhar aqui comigo um pouco desses que são considerados os maiores erros. E eu quero lembrar, e vou colocar aqui um card de vídeos que eu já fiz mostrando como fazer o layout de loja. Então você também pode, se você não viu o vídeo de como fazer um bom layout, então você pode aproveitar esse material que eu já disponibilizei para você. Mas agora o objetivo é mostrar os maiores erros. E é possível que você tenha esses erros aí na loja. Então acompanha comigo. Vamos lá, vamos começar a aprender um pouquinho quais são esses maiores erros do layout de material de construção. Bom, o primeiro é um que eu encontro demais em todas as lojas, que é colocar as conexões numa área nobre de vendas. Pessoal, conexão é um produto que não faz nenhum sentido tá tão exposto e tão bem dentro da loja. Esse exemplo aqui que eu estou pegando era de uma loja que estava bem na entrada, praticamente o corredor principal. E aí, para você entender por que eu sou contra colocar conexões no ambiente da loja, eu quero te dizer o seguinte, que é preciso entender que na loja existe compra por impulso e existe compra planejada. Conexões, tubos, são compras planejadas, ou seja, a pessoa só compra se ela precisa. Ela não é entusiasmada pela exposição. Então, nós temos que, na verdade, explorar os nossos espaços internos com produtos que possam gerar venda por impulso. Tanto é que eu mostro uma pesquisa aí de 2021, né, que aponta que na internet, olha, pensa que na sua loja comportamento parecido, nessa pesquisa mostra que 44% das pesquisas, das compras, são por impulso. Então, na sua loja, imagina quanta coisa o consumidor, por ver, ele acaba comprando. Agora, não é o caso de conexão, então não faz sentido você explorar uma área nobre da loja para esse produto. Eu, inclusive, digo que é mais do que suficiente ter um quadro ali, um painel daqueles perfurados, com todos os modelos numeradinhos, já falei isso num vídeo de layout, e aí você não precisa ocupar, você ganha esse espaço para produtos que possam gerar venda por impulso, que são inúmeros produtos numa loja de material de construção. Vamos ao segundo erro muito forte, é querer expor tinta misturando um monte de marca, onde perde o colorido, o visual bonito da exposição. Quando você não tem uma bela exposição de embalagens da tinta, apesar da tinta ser uma compra planejada, a decisão de compra é por impulso. Uma coisa curiosa, né? Mas esse produto, a pessoa é impactada pela visão de que a sua loja tem variedade de tinta. E ele só vai perceber a variedade quando ele vê grandes pilhas, exposições de lata, mas que tem harmonia de cores. Quando você tem excesso de exposição, você tem marca em excesso, não há harmonia de cores, o que vai passar ao consumidor é uma ideia de produtos vencidos, velhos, como essa exposição muito ruim que eu encontrei pelo caminho, e aí realmente você acaba não vendendo também tinta. Então, tinta precisa daquela boa exposição. Mais uma vez, olhando meus vídeos aqui, o card que eu coloquei agora há pouco vai ajudar você a entender para onde que é uma boa exposição de loja de tinta. Bom, outra coisa que é um erro muito fatal é usar gôndolas altas demais, que passam da área de visão. Essa foto aqui passa a ideia de uma loja que tem gôndolas acima de 2 metros de altura. Então, quando o cliente entra no corredor, ele não vê os outros corredores, tendo uma sensação de uma loja apertada, desconfortável e que pequena, porque o que ele enxerga é o corredor. Então, o ideal é que a sua loja trabalhe com gôndolas, com produtos expostos nessa gôndola até em torno de 1,60 m, de tal forma que a pessoa veja do outro lado também.
Talvez você tenha se surpreendido e tenha dito o seguinte: ah, mas eu já fui em grandes home centers e as gôndolas têm 2 metros, então o que você está dizendo está errado. Mas olha, eu sempre falo aqui para pequena loja, eu sei que não é um home center que acompanha meu canal. E se você tem uma loja aí menor, as gôndolas, deixando mais com que as pessoas vejam a amplitude da loja, favorece a venda, além de favorecer a iluminação e a sensação de espaço. Mesmo grandes home centers já têm percebido a necessidade de fazer mudança, e eu já vejo mudança em alguns desses home centers. Então, vale a pena você pensar nisso. Bom, outro erro comum é colocar ali produtos ensacados, materiais brutos, em grande quantidade e ainda misturado com outros itens. Veja, o material bruto, gente, cimento, argamassa, mesmo uma massa corrida, ninguém vai comprar por impulso porque ele vê uma grande quantidade. Mas ele precisa sim saber que a sua loja tem. Então, quando você monta uma exposição, por exemplo, na entrada da loja, onde você pode preparar um pallet com esses produtos, ou dentro da área de loja, uma área bem protegida que não permita o pó desses materiais se espalhar na sua área, mas uma quantidade limitada, apenas para que o consumidor saiba que você tem esse item. Como, por exemplo, você colocar ali 2 sacos de cimento no máximo, uma argamassa, algumas lajotas. Então, o consumidor vai ver uma área onde ele entende que a sua loja tem esses produtos. É só isso que você precisa. Agora, veja aí, por exemplo, a ocupação de espaço que tem quando você põe em grande quantidade. Você está perdendo espaço na sua loja, realmente não faz muito sentido você fazer isso aí. Então, como você está vendo aqui, né, a gente está explorando todas as possibilidades, né, que nós temos aí para que o seu layout fique melhor, e esses são erros. Então, o nosso vídeo está mostrando erros de layout. Vamos para mais um erro aqui, que é o caso das lojas que trabalham com ferramentas, né? Essa exposição aqui, a ilustração está bonita, mas eu já cheguei em lojas que as ferramentas estavam em armários de vidro por uma questão de segurança, mas com ausência de iluminação. Então, produto de alto valor agregado, que você aumenta seu ticket médio, precisa de uma exposição valorizada, né? Afinal de contas, você tem que valorizar essa exposição. E uma valorização bacana é feita com iluminação. Então, as áreas nobres da sua loja precisam de uma iluminação melhor. Essa é a nossa dica para essas áreas de alto valor agregado. Outro erro comum que a gente encontra muito é misturar ali setor de jardinagem com setor de material de pintura. São duas coisas que não se ligam tanto, mas eu já encontrei em muitas lojas a mistura das duas áreas. Então, veja só, vamos só pela própria imagem aqui. Eu peguei essa imagem de jardinagem para lembrar o que se associa. Jardinagem, além dos produtos de jardinagem, que são aquelas ferramentas pequenas, né? Borrifadores e uma série de mangueira que você tem, existe uma combinação lógica e fluida que pratica efeito Lego quando você põe vasos. Se a sua loja tem bancos, né? Aqueles bancos de madeira ou de plástico que simulam madeira, você pode pôr esses bancos aí também. Então, você vai associar materiais praticando efeito Lego, que, aliás, eu tenho um slide que daqui a pouco eu volto a repetir sobre efeito Lego, que é esse elo em produtos. E o material de pintura, os acessórios de pintura, está próximo da tinta, e não junto da jardinagem. Então, não misture essas duas áreas, porque elas não têm uma conexão direta, não faz sentido, e, na verdade, um produto não ajuda a vender o outro. Então, são áreas distintas. Aí, outro erro muito comum, e aqui eu ilustrei para você entender, é colocar as gôndolas em sentido oposto à entrada da loja. Aqui a gente está vendo, né, um croquis somente de um layout de loja. E o croquis aqui a gente vê a entrada da loja aqui e olha como é que as gôndolas estão colocadas. Elas estão formando uma barreira para o consumidor que entra. O processo lógico seria essas gôndolas ficarem no outro sentido, que seria aqui na nossa ótica de visão, horizontais, criando corredores a partir da entrada da loja. Mas eu já encontrei muitas lojas desse jeito
Isso não ajuda a vender, até atrapalha. Então, você está fazendo errado, porque você está criando uma barreira para o consumidor. Então, corrija o layout da sua loja, se esse for o caso. Veja que aqui nesse croquis eu coloquei, né, intencionalmente uma loja comprida, onde a pessoa pode achar que assim vai ficar melhor, que ela vai pôr mais produtos. Mas a questão aqui é deixar corredores e, se fosse paredes no entorno, aproveitar todas as paredes para uma melhor exposição. Bom, mais um erro comum é não explorar bem o seu caixa, né? Já, pessoal, caixa é um lugar de produtos de compra por impulso e não de compra planejada. Então, ali junto do caixa, você pode colocar uma série de produtos que, quando o consumidor vê, ele pode decidir por comprar. Vamos pensar em algumas coisinhas. Por exemplo, aquele famoso T, né? Ou um filtro de linha. Se eu coloco próximo do caixa, a pessoa pode chegar ali e lembrar que está faltando na casa dela. E aí você tem uma venda que foi por impulso. Isso vai acontecer com lâmpadas também. Pode acontecer até com sandálias, né? Muito comum ter aqueles expositores da marca Havaianas, por exemplo. Você coloca aquelas sandálias próximo. Você vê que essa imagem aqui minha tem algumas botas que não estão muito longe, mas eu já falei sobre esses calçados também no meu canal e falei que o que falta para esses calçados é ter uma área onde a pessoa possa experimentar. Então aqui, apesar de ser uma venda por impulso, tá certa a colocação, tá faltando a área de experimentação do produto. O que já não acontece com uma sandália que é de fácil experimentação, diferente do calçado fechado. Mas então essa é uma área nobre da sua loja. Explore o máximo de produtos por impulso nessa área, que você sempre vai vender bem. Eu já ouvi relatos de lojistas de excelentes vendas de fita isolante, de colas nessa área, né? Como eu falei da colocação do T, da tomadinha, do filtro de linha, de até antenas também, quando comporta aquelas antenas internas. Então, são tudo produtos que você pode gerar venda por impulso, isso é muito interessante. E aí, talvez um dos erros mais assustadores que eu posso encontrar numa loja é utilizar mal a promoção, né? A promoção é para atrair consumidores, então você faz promoção da curva A, eventualmente da curva B, mas curva C, gente, não faz sentido. Eu sei que eu até brinquei demais, quase chacotei, né? A ideia de uma promoção boba como essa, na compra de 5 parafusos, o sexto é grátis, né? Como se isso fosse relevante. Mas parafuso, gente, material de construção, é curva C. Você numa loja especializada em parafuso. Então, não faz sentido você fazer promoção de um produto que agrega margem ao seu negócio. Esse é um grande equívoco. Eu aprendi, por exemplo, que na área de supermercados, você nunca faz promoção de sal, porque primeiro as pessoas não vão levar sal em quantidade, não faz sentido. Segundo, que o sal você pode agregar margem. Então não é muito diferente do material de construção para nós dos produtos curva C, que é uma quantidade imensa de itens, como eu já falei. Não faça promoção de curva C na sua loja, certamente você vai estar errando bastante, né? E aí, a última dica que eu deixo aí, olha que interessante, eu acabei descobrindo que poxa, o meu vídeo não ficou muito bom, a minha imagem, mas olha só, quando você pesquisa lá no Google hoje, efeito Lego, vem um monte de vídeos e imagens de que eu estou falando desse assunto. E eu falo muito sobre a importância de praticar, gente, o efeito Lego na loja. Então, se você acabou de cair nesse canal e não sabe do que é isso, vai lá no Google, efeito Lego, você escreve tudo junto, coloque efeito Lego escrevendo junto, e você vai achar conteúdos meus que explicam como que isso é realmente relevante e importante. Como que o efeito Lego é algo fundamental para a sua loja. Eu comecei a proliferar esse conceito de que efeito Lego é porque nós vendemos produtos que um se conecta ao outro e a sua loja tem que ser desenhada com conexões. Ou seja, eu já dei exemplos aqui nesse próprio vídeo, quando eu falei que o acessório de tinta tem que estar próximo da área de produtos de tinta, né?
Eu preciso ter, então, quando eu monto a minha loja, quando eu monto o meu layout, eu tenho que pensar na jornada de compra do consumidor. Então, quando ele pega o produto que precisa do outro, porque no processo de montagem tem que estar junto, será que esse item está próximo? Esse item está do lado ou ele está do lado contrário da loja, gerando um esforço de busca, o que pode impactar negativamente nesse efeito Lego. E você perder a venda de um item que seria facilmente vendido junto. Um exemplo fácil, você vende chuveiro, tá legal, o chuveiro está ali. Para eu colocar o chuveiro na minha casa, eu preciso de um conector. Esse conector está onde? Ele está no outro extremo da loja? Então, cria um espaço ali próximo das chuveiros, onde tenha conectores. Você vai triplicar a venda de conectores, porque o consumidor vai associar os dois produtos. E o seu vendedor também vai mostrar o conector e a utilidade dele. Isso é praticar o efeito Lego. Então, espero que essas dicas de hoje tenham ajudado você a compreender um pouco mais os erros que a gente tem no layout de material de construção. E que você não cometa eles, né? Não cometa erros dessa forma, para que a sua loja consiga vender mais, vender melhor e ter muito mais resultado.